Sleep is for the weak, you know where I'll be. Tangled in my head, replaying memories. Close my eyes and pray, some kind of clarity. A dream in black and white, it's all that I see. I can feel it in my bones when I see your face. It's the cruelest kind of dream, driving me insane. Your sleep is for the weak. You know I'll be. There is nothing that takes the pain away. Just darkness that covers everything. I'm losing my grip on reality. And you never loved me anyway. I cannot live here in yesterday. If rest is for the dead, you know where I'll be. 6 feet in the dead, right where you want me. Your sleep is for the weak. You know where I'll be. There is nothing that takes the pain away. Just darkness that covers everything. I'm losing my grip on reality. And you never loved me anyway. I cannot live here in yesterday. I see you in my sleep, but you always lie. I need you gone for good, take the pain away. I see you in my sleep, but you always lie. I need you gone for good, take the pain away. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui eu sou Kuna Teorias, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a primeira parte de uma nova teoria, que seria se Naruto fosse adotado por Kakashi. Antes de começarmos a teoria, queria informar a todos que provavelmente não irei postar muitos vídeos de final de semana, já que costumo postar pelo menos um por dia. Quero usar os finais de semana para pensar nos roteiros, e ver série e animes novos para fazer teorias baseadas neles. Bom, deixando isso de lado, tem mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Nessa teoria será contada a partir do ataque da raposa de 9 caudas, Naruto e um recém-nascido, e ninguém sabe de sua existência, e Kakashi tem 15 anos, e era ninja Anbu especial do Hokage. Bom, vamos começar essa teoria. Capítulo 1. O Anbu e o bebê. A raposa de 9 caudas tinha acabado de destruir metade da aldeia, e Hiruzen estava na sala do Hokage com Kakashi, que tinha o chamado lá para fazer um pedido muito importante. Então os dois estavam na sala, e Hiruzen estava com Naruto recém-nascido em um berço do lado de sua mesa. Então Hiruzen fala: Kakashi, por que me chamou aqui? Eu tenho que alertar que o Minato morreu ao povo e que seu filho vive. Então Kakashi fala: Senhor Hokage, eu tenho um pedido para lhe fazer. Hiruzen pergunta o que ele tanto queria que não poderia esperar. Então Kakashi fala: por favor, me dê a guarda do filho do Minato Sensei, Senhor Hokage. Hiruzen fica chocado com o pedido do jovem Ataque. Daí então Hiruzen fala: você tem ideia do que está me pedindo, Senhor Ataque? Daí Kakashi diz: sim, estou ciente do que estou pedindo ao senhor. Então Hiruzen diz: então você sabe do perigo. Mas daí Kakashi o corta e diz, se curvando: por favor, Senhor Hokage. E com lágrimas nos olhos ele diz:
Por favor, eu perdi meu pai e não fui capaz de salvar meus companheiros no passado. E o sensei foi o único que estava lá para mim. O único que se importava. Esse menino é tudo que sobrou para mim. Ele é o filho do Minato sensei e da senhorita Kushina. Eu quero ser capaz de protegê-lo e de poder dar a ele uma vida que eu não tive. Hiruzen fica chocado com as palavras do jovem Ataki. Então ele parou para pensar no que ele poderia fazer. Então ele fala para Kakashi se levantar e disse: muito bem, você poderá cuidar do Naruto. Kakashi fica feliz. Mas antes que ele pudesse agradecer, Hiruzen fala: mas teremos que te dar uma história. Kakashi fica confuso e pergunta do que ele estava falando. Então Hiruzen diz: Kakashi, você ficará longe da vila por um ano. Nos iremos dizer para o povo de Konoha que o Hokage e sua esposa morreram para salvar a vila, e que o filho do Hokage teria nascido morto por causa da raposa que estava selada em sua mãe. Daí entra você irá sair da vila e ir morar durante um ano em um vilarejo que fica a 2 dias de viagem daqui. Eu direi a todos que após a morte de seu mestre, você pediu licença e saiu da vila para buscar redenção. Ninguém saberá onde você esteve durante esse tempo. Daí você voltará depois de um ano com seu filho. Kakashi interrompe Hiruzen e pergunta se ninguém iria desconfiar de nada, mas Hiruzen fala: você teria saído da vila sem motivos para voltar. E daí, para acalmar o vazio na sua vida, você teria se deixado se seduzir pelos encantos de uma mulher para acalmar o desespero de sua alma. Ninguém irá fazer muitas perguntas sobre isso. Então Kakashi diz: tudo bem. Então, quando eu saio da vila, Hiruzen fala: essa noite, você irá sair daqui e um dos meus ninjas Abu de Elite irá levar o Naruto até você na estrada. E outro irá te dar as informações da vila em que você irá ficar. Kakashi afirma com a cabeça e sai da sala do Hokage. Então Hiruzen pensa: se tudo der certo, quem sabe esse garoto consiga ter uma vida normal. Durante a tarde, Hiruzen faz um pronunciamento para toda a vila e conta que o quarto Hokage tinha morrido no ataque na raposa e que sua esposa e seu filho também tinham morrido no ataque da vila. E também pronunciou que ele iria voltar ao cargo de Hokage. Todos os colegas de Kakashi estavam preocupados com ele, já que o Minato era a única pessoa com que ele tinha uma convivência saudável. Naquela noite Kakashi estava no portão da vila com suas coisas em mãos. Daí ele dá uma última olhada em sua vila e então sai pelo portão em direção à estrada. Ele anda por alguns minutos até que um dos ambus de Hiruzen chega com Naruto em seus braços e o entrega para Kakashi, dizendo para tomar cuidado com ele. Kakashi acena com a cabeça e diz que vai ficar tudo bem. Na manhã seguinte, os colegas de Kakashi ficaram preocupados com ele e vão até sua casa, mas ao chegar lá não havia ninguém. E todas as coisas dele haviam sumido. Depois de ver aquela cena, eles correm até o escritório do Hokage e contam que Kakashi havia sumido. Então Hiruzen diz: não se preocupem, ele não sumiu, ele saiu da vila por um tempo. Todos ficam chocados com o que ele diz, mas depois ele fala que depois do pronunciamento dele, Kakashi veio falar com ele e pediu para que ele tivesse um afastamento temporário do Anbu e da vila por um tempo, e que ele tinha aceitado o pedido dele. Eles ficam chocados com o que o Hokage tinha dito, mas aí Gai grita: como você pode deixar ele fazer uma coisa dessas? E por que ele faria uma coisa do tipo? Ele precisa de nós e eu vou atrás dele e vou trazê-lo de volta. Ele se vira para Hiruzen e vai em direção para a porta, mas antes que ele pudesse abrir a porta, Hiruzen diz: mesmo se você o achasse, você não conseguiria trazer ele de volta. Gai se vira a Hiruzen e o olha com um olhar muito triste e diz: ele não tem mais nada para ele aqui em Konoha. O pai dele morreu, seus melhores amigos morreram na sua frente e seu sensei se foi também. Ele está um caco emocional e não tem nenhum motivo para viver. Ele saiu em busca de redenção e para achar um objetivo para viver. Todos ficam tristes, mas então Hiruzen complementa dizendo: mas ele vai voltar. Todos levantam suas cabeças e Hiruzen diz: não precisam se preocupar com ele, um dia ele vai voltar. Ele vai achar um motivo para viver, e quando achar esse motivo, ele irá retornar para a aldeia, e quando ele voltar irei informar vocês imediatamente. Então todos sairão da sala do Hokage. Hiruzen pensa: é Kakashi, eles vão ter uma surpresa quando você retornar à aldeia. Corta para Kakashi, que estava caminhando com Naruto amarrado com um pano em seu corpo. Naruto dormia tranquilamente e Kakashi pensa:
Ele é tão fofinho, e parece tão calmo. Eu queria acelerar o passo, mas não quero acordar. Demorou cerca de 7 horas de caminhada até que Kakashi chega ao pequeno vilarejo que Hiruzen havia te dito, mas antes que ele pudesse entrar no vilarejo, um Anbu chega e diz que vai levá-lo até onde ele iria morar. Ele caminha pelo meio do vilarejo, que se mostrava um local calmo e pacífico. Quase não se via ninjas na área e tinha comércio local como uma grande variedade, e se parecia um local agradável de se viver. Então eles vão até os limites do vilarejo e chegam até um casarão feito de madeira, e de dentro sai um pequeno ninja da Anbu que havia sido enviado por Zou para construir uma casa para Kakashi, já que ele era portador do elemento madeira e conseguiu construir a casa em menos de um dia. Os dois dão as chaves da casa para Kakashi e já estavam indo embora, porém Kakashi os para e pergunta: "O que eu vou fazer com o povo do vilarejo? Eles irão ficar fazendo perguntas sobre o Naruto e eu." Mas então Anbu, o mais velho, diz: "Não se preocupe, mais cedo alguns dos ninjas do Hokage vieram ao vilarejo e colocaram memórias falsas nas pessoas do vilarejo. Todos têm as memórias que você chegou um dia aqui na cidade, se estabeleceu nessa casa, mas aí você se envolveu como uma jovem loira de olhos azuis que teria sempre vivido aqui no vilarejo, e vocês teriam ficado juntos, mas daí ela acabou engravidando e no parto ela acabou morrendo por complicações médicas. Então você já tem um alibi e uma história para contar. Agora você deve ficar aqui durante um ano, depois poderá voltar à Vila da Folha e terá não somente uma história, mas também o testemunho de todos do vilarejo." Kakashi ficou aliviado com as informações que o Anbu haviam lhe dado, já que com elas Kakashi havia notado que o terceiro Hokage tinha pensado em tudo para que a história dele fosse o mais autêntica possível. Ele então entra dentro do casarão feito pelo Anbu e tudo lá parecia estar pronto para uma família se mudar para lá. Então Kakashi sobe as escadas e se depara com o quarto dele, que tinha uma cama de casal grande com um banheiro e um berço para o pequeno Naruto. Kakashi coloca Naruto no seu novo berço e começa a se lembrar do seu sensei e de seus amigos. Ele começa a chorar e então fala: "Pai, se você me visse nessa situação, o que você diria para eu fazer?" Mas de repente Kakashi olha pro bebê Naruto e dá um sorriso e diz: "Não se preocupe, eu irei te proteger com a minha vida, meu filho." Ele dá um beijo em Naruto, daí ele se levantou e então ele foi e guardou suas coisas e foi se deitar. Ele dormiu bem até que de repente ele escuta um choro de bebê quando se levanta. Bom, vou parar por aqui. Sim, eu sou um monstro. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para mais novidades do canal. É isso, até o próximo.